Fala, meu povo da opinião esportiva. Primeiro vídeo comentando a Copa do Mundo aqui no canal em 2026. Como eu falei, né? Eu vou fazer o vídeo dos jogos que acontecem em horário não comercial e tudo mais. Mas a gente tem um adendo da internet este ano que a gente consegue rever os jogos depois que eles aconteceram. Então eu decidi fazer um compilado, né? Eu esperei terminar o jogo entre Catar e Suíça para fazer as 5 primeiras partidas, porque aí a gente já tem uma visão melhor do que esperar, do que projetar para México e Canadá. E os Estados Unidos ontem goleou o Paraguai por 4-1, né? Vamos começar por esse jogo, Estados Unidos e Paraguai. O segundo jogo do grupo acontece hoje de madrugada. Vou tentar assistir, porque é sábado, amanhã a gente tem Fórmula 1 e Le Mans, a final de Le Mans na chegada, mas dá para acordar, não é... Dá para ver ali meio dormindo, né? Não precisa se concentrar para trabalhar. Se fosse domingo, não dava para assistir esse jogo da 1 da manhã durante a semana. 4-1, gol contra de Bobadilha, atacante que joga ou jogou no futebol brasileiro. Deixa eu ver se ele já foi. Acho que ele não foi. Acho que ele ainda tá no Grêmio, né? Ele tá no São Paulo. Não sei porque que eu pensei que Grêmio aqui. Deixa eu só confirmar onde que está Damiano Bobadilha. É jogador do São Paulo. Eu confundi ele com algum jogador do Grêmio aqui. Por isso que eu sempre confiro, eu confiro aqui, né? Eu confiro antes e confiro depois pra ver se a minha mente não bugou. Gol contra dele, depois a gente teve gol de Balogan e de Reina, no último lance da partida, basicamente. O Maurício, do Palmeiras, diminuiu o placar para o Paraguai. Os Estados Unidos não fazia um saldo de 3 gols numa partida desde 1930, quando venceu esse mesmo Paraguai, aquele que foi o primeiro hat-trick da história da Copa do Mundo. Foi feito por um americano contra o Paraguai. Estados Unidos, que em 30 chegou à semifinal, é a melhor participação de uma equipe da CONCACAF, não só dos Estados Unidos, mas da CONCACAF. O México, por exemplo, nunca chegou na semifinal. E mostrou que tem um bom time, tá? A gente não sabe ainda, e esse é o ponto importante, se os Estados Unidos está muito bem ou o Paraguai está muito mal. Porque não me pareceu ser um 4-1. Porque às vezes a gente tem goleadas que são acasos. Por exemplo, o 7-1 é um apagão histórico do Brasil de 5 minutos, que toma 3 gols ali e o jogo se vai. Ontem, não. Tanto que os gols saem aos 7 minutos, aos 31, aos 46 e aos 98. Eles são espalhados ao longo da partida. Isso porque os Estados Unidos, o Pochettino, diminui o ritmo no segundo tempo. Porque ainda tem Turquia e Austrália para enfrentar. Tem o jogo com a Austrália, que é provavelmente uma vitória dos Estados Unidos também. E o jogo com a Turquia, que é aí com Ardaguler, Çalhanoğlu, pode ser um jogo mais pegado. O Pulisic estava sentindo a perna e resolveu não levar para o segundo tempo. E os Estados Unidos mostrou uma dominância. Repito, é um jogo. A gente não sabe se os Estados Unidos estão realmente muito bem, como demonstraram ontem, ou se o Paraguai está muito ruim. A gente vai ter essa noção a partir das próximas partidas. Quando o Paraguai enfrentar a Turquia e os Estados Unidos enfrentar a Austrália, a gente vai ter uma noção melhor do que foi esse 4-1. Porque pode ter sido totalmente o normal. O Paraguai pode ser goleado daqui para frente por os outros times. Ou os Estados Unidos se mostrar que ele realmente é superior nesse grupo, mas o ritmo o Paraguai perdeu os 3 jogos e não haver outras goleadas dos Estados Unidos. O próximo jogo, né? 1 da manhã, Austrália e Turquia. Grupo B, que foi o que acabou recentemente, são 2 empates. O grupo está aberto neste momento. E eram para ser, se fosse justo, tá 3 pontos para a Suíça, 3 pontos para o Canadá. O Canadá jogou muito melhor que a Bósnia. A Bósnia achou um gol aos 21 minutos e se fechou. E o Canadá só conseguiu achar um único gol durante a partida. Me surpreendeu o fato de que o Canadá jogou muito melhor que a Bósnia ontem. Eu só tinha assistido um jogo da Bósnia, que tinha sido contra a Itália. E a Itália jogou muito melhor que os bósnios, né? E talvez essa seja a mágica do futebol bósnio, que é não estar perdendo nos jogos que ela está jogando mal. Na repescagem já foi assim, ela avança na repescagem nos 2 jogos nos pênaltis, contra a Gales e contra a Itália. Ela joga mal, leva o jogo para os pênaltis e se classifica para a Copa do Mundo. Ontem ela jogou mal, empatou o jogo, não tem pênaltis e segue a vida. E o Catar e a Suíça também 1-1, ou seja, a primeira rodada ela se anulou. Os 2 placares 1-1 se anulou, não serviu de nada agora. Tá os 2 empatados, não serviu de nada entre aspas, né? Porque nessa Copa do Mundo a gente tem o terceiro colocado se classificando também.
Então acabou sendo um indício bem importante de que um dos classificados, são acho que 8, né? São 8 classificados como terceiro colocado, provavelmente sairá desse grupo. Porque se faz a projeção de que 4 pontos seja o suficiente para você se classificar, então provavelmente um time desses tem grandes chances de fazer 4 pontos. Vamos supor que Suíça vença a Bósnia, o Canadá vença o Catar, só ali já tem 4 pontos. E aí Bósnia e Catar na rodada seguinte, os perdedores podem se enfrentar, também conquistam 4 pontos. Então, esses dois empates, muito provavelmente, tá? Como o pessoal falou, é o grupo da vida. Eu acho que desse grupo sai 3 classificados, tá? Se continuar nesse ritmo. Claro, existe a possibilidade de todo mundo se matar, todo mundo fizer 3 pontos e aí acabou. Né? Você vai ter o pior primeiro colocado com 3 pontos, 3 empates, e um dos terceiros colocados com 3 pontos, que não é uma pontuação muito boa. Mas, interessante, Suíça também dominou o Catar, mas não soube aproveitar esse domínio. O Catar jogou muito bem, tá? Eu acho que se o Catar se jogasse o que jogou hoje, há 4 anos atrás em casa, tudo bem, era o grupo da morte. Ele se ferrou com o Equador, Senegal e Holanda. Mas teria um futebol melhor para apresentar para o seu público, né? Tanto que ele é o único. O Catar é o único país sede a perder o jogo de estreia. Ninguém fez isso na história da Copa do Mundo, só o Catar. E o Canadá quase conseguiu fazer essa proeza ontem, mas conseguiu o gol de empate. Inclusive o Canadá foi o primeiro ponto da história do Canadá. Né? 3 derrotas na Copa passada, 3 derrotas na Copa de 86. Faz o primeiro ponto em casa. Grupo A. Talvez um dos jogos mais legais de se assistir, Coreia do Sul, República Tcheca. Foi por causa dos gols. Foi tão legal, ao meu ver, Canadá e Bósnia também foi um ritmo bem legal de jogo de se assistir, porque a Canadá ataca, a Bósnia defende, mas foi legal, porque dava 1-0 para a Bósnia, tava emocionante. República Tcheca e Coreia do Sul foi um marasmo no primeiro tempo, mas o segundo tempo muito legal com os 3 gols acontecendo ali. Eu achei que seria um empate, a Coreia do Sul conseguiu virar, mostrou o gol da Coreia do Sul de cavadinha, foi sensacional. E é um time muito bom para essa Copa do Mundo, tá? Não é aquele time bobo da Copa passada que tomou 4-1 do Brasil nas oitavas de final. Já era um time bom por ter se classificado, eliminou o Uruguai, né? Na fase de grupos. No grupo que era Uruguai, Gana, Portugal e a própria Coreia do Sul. Portugal passa primeiro, Coreia passa segundo. Mas tá com o futebol melhor. Talvez consiga chegar um pouco mais longe nessa Copa. Tem que ver o chaveamento, né? Para onde ela vai. Por exemplo, foi muito injusto que a Argentina e o Uruguai provavelmente vão se enfrentar nas 16 avos de final, segundo o chaveamento, né? Então, se der tudo certo, né? O que tudo indica. México e África do Sul, talvez o jogo mais decepcionante dessa rodada. África do Sul, muito, mas muito ruim. Não apresentou nada nessa partida. E o México muito abaixo, eu acho. O México ganha de 2-0, mas era para golear a África do Sul. Era para apresentar o que os Estados Unidos fez contra o Paraguai. A África do Sul e o Paraguai estão quase no mesmo nível de ruindade pelo futebol da primeira rodada apresentado. Então, foi uma decepção. É para ligar o alerta ali, porque se o México jogar o que jogou com a África do Sul contra a Coreia do Sul e Tchequia, já era. Mas existe sempre a opção de, não jogou com o ritmo todo porque era o jogo mais fácil do grupo, só fez os 3 pontos e partiu para a próxima. Pode ser, porque os Estados Unidos tem a questão do saldo, né? Ninguém sabe como vai ficar a questão com a Turquia. Então, o México foi por uma estratégia um pouco diferente. Falar do único brasileiro, né? O Wilton Pereira Sampaio. O único brasileiro não, porque o Maurício já jogou, né? E teve brasileiro hoje no jogo do Catar também. O Wilton Pereira Sampaio apitou bem, tá? Muita gente tá criticando, que tudo mais. Que ele apitou. Eu gostei da arbitragem dele. Tem gente que tá zoando o inglês dele. Eu não tenho coragem, porque o meu inglês é pior que o dele. Deu pra entender. Foi mais a piada do sotaque brasileiro, né? Tem até naquele filme do Mark Wahlberg, que eu ainda não vi. Dizem que é horrível, por isso que eu não vi ainda também. Mas que tem o Sacha Baron Cohen, que zoa o sotaque brasileiro. Então acho que foi muito mais a questão do sotaque do Wilton Pereira Sampaio, porque os mexicanos entenderam. O sul-africano não entendeu e ele é nativo. A gente sabe que
a mesma coisa acontece quando um gringo fala português. A gente vai ter muito mais dificuldade de entender ele do que um gringo de outro país entendendo. Então é muito mais isso. Os mexicanos conseguiram entender melhor o inglês do Wilton do que o sul-africano. Porque faz esse exercício. Pega um gringo falando português e tu vai ver, não costume, não... Por exemplo, a gente tem o programa do Maurício Meirelles, tem 3 gringos lá. O Batista fala português, mas os outros 2 estão no Brasil há um bom tempo. Mas pega um gringo que não tem o costume de falar português, o Ancelotti nas primeiras entrevistas, por exemplo. Um estrangeiro fluente em português vai entender muito melhor do que a gente. O que ele está querendo dizer ali, as dificuldades dele. Mas, falando de arbitragem, o Wilton Pereira apitou muito bem. Ele tem esse costume de apitar bem em Copa do Mundo. Ele já apitou bem em 22. Ele apita melhor na Copa do que no Campeonato Brasileiro. O que fica o questionamento. Porque a ordem que vem da FIFA é diferente da ordem da CBF. Eu não acho que ele apita o brasileiro de má vontade. Até porque, se ele apitasse de má vontade, a FIFA não levaria ele para a Copa. Veria ele apitando com essa má vontade. Eu acho que é muito mais algo da CBF que impõe aos árbitros o estilo de arbitragem da CBF do que um erro próprio. A gente vai ver nos próximos dias, deixa eu ver qual que é o jogo que vai ser, do Ramon Abate-Abel. O Ramon Abate-Abel vai apitar Bélgica e Egito. O Ramon ele ficou muito marcado ano passado como o Ramon ajuda Abel, pelos erros que ele cometia nos jogos do Palmeiras. A FIFA, obviamente, olhou isso e não levou em consideração. E é uma arbitragem que eu tô curioso para ver como vai ser Bélgica e Egito, tá? Por conta do histórico dele na temporada passada aqui no Brasil. O outro brasileiro não tem ainda acho que é o Klaus, se eu não me engano, ainda não foi divulgado quais os jogos, né? Estão sendo divulgados aos poucos. Mas é isso. Hoje a gente tem Brasil e Marrocos, vai ter vídeo aqui no canal. Teremos vídeo se o New York Knicks for campeão, porque eu tô vendo todos os jogos das finais, mas eu tô deixando pra gravar um único vídeo pós-título. Então, se ele for campeão, vai ter vídeo hoje do New York Knicks. Amanhã a gente tem GP da Espanha, tem Grande Prêmio, tem a final de Le Mans. Vou tentar assistir a final de Le Mans. Se não, vai ter vídeo somente da Fórmula 1. Le Mans provavelmente não vai ter vídeo, tá? Só se acontecer algo muito absurdo com o vencedor. A gente não tem resumo semanal durante a Copa do Mundo. A gente vai ter esses vídeos aqui e depois a gente volta à nossa programação normal. Teremos listas de Copa do Mundo. Estou preparando algumas aqui para vocês. E só ver aqui quais são os próximos jogos que a gente vai ter. Por exemplo, amanhã. Amanhã a gente tem Alemanha e Curaçao. Esse vai ter vídeo. Holanda e Japão, pretendo fazer vídeo também. E aí, Costa Marfim, Equador, Suécia e Tunísia provavelmente fica para segunda-feira. Espanha e Cabo Verde, outro que provavelmente... A gente tem Espanha e Cabo Verde, Bélgica e Egito, Arábia Saudita e Uruguai. Então, após o jogo da Arábia Saudita e Uruguai, que é o único que eu vou conseguir assistir ao vivo, assim, concentrado, vendo, os demais jogos eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, um compilado e gravar um único vídeo aqui para vocês. É isso? Fechou? Até a próxima e falou!